A insatisfação das pequenas indústrias cresceu neste início de ano. O principal motivo foram as quedas no faturamento e na margem de lucro, que comprometem ainda mais a saúde financeira das empresas. Esta pequena gráfica em São Paulo tem 3 funcionários. Para manter as portas abertas nos últimos anos, o dono conta que tem feito malabarismos. Até mesmo por conta das dívidas que se contraíram, hoje você está tendo que fazer trocas e buscar dinheiro no mercado, nos bancos, para poder você conseguir ficar em pé. E infelizmente você tem que pagar o preço do mercado, né? Os recursos, principalmente de pequeno, que é muito pequeno, ou você vende um bem, ou você vende um automóvel para você poder girar a tua empresa e tá no mercado, tá competitivo, né? Uma pesquisa do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo mostra que entre o fim do ano passado e o início deste ano, o índice de satisfação do setor recuou 11 pontos. Passou de 135 para 124, numa escala que vai até 200 pontos. Também houve queda no índice de avaliação positiva dos negócios em geral, do faturamento e da margem de lucro. Em janeiro, outra redução, desta vez na porcentagem de pequenas indústrias que funcionam normalmente. Com isso, aumentou a fatia das empresas com uma pequena parte das atividades paradas e com a maior parte delas interrompidas. Tivemos restrição de crédito, tivemos aumento de taxa de juros, tivemos pela primeira vez numa série histórica aumento de demissões e continuando a pressão inflacionária de custos. Infelizmente, 51% das empresas não têm capital de giro para conseguir rodar o mês. Isto aqui na região sudeste. Quando se vai ao norte e nordeste, isso pula para 65%. Ou seja, temos falta de recursos, temos um cenário de recessão. Depois de 2 anos, a falta ou alto custo da matéria-prima deixou de ser a principal reclamação dos pequenos industriais. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria revelou que agora as principais dores de cabeça são os juros e a carga tributária. Crédito é essencial, é o oxigênio deles. Mas precisa mais do que isso. Precisa de medidas que desburocratizem, medidas de incentivo ao consumo, medidas que, enfim, possam ofertar a ele, oferecer a ele algum mercado para que ele possa explorar e, com isso, recuperar a sua situação econômica e financeira. Gessner, essa briga por crédito mais barato parece que também é do governo. O Banco Central está no ritmo certo? Há espaço para queda nos juros? Olha, o grande problema para o problema dos juros não está na independência do Banco Central, não está no Banco Central, está na política fiscal. O governo precisa fazer o dever de casa, precisa ter uma regra fiscal, precisa ter disciplina fiscal para que os juros possam cair. A experiência internacional é clara. Vamos pegar a Turquia, por exemplo. O presidente da Turquia não estava gostando dos juros, estavam muito altos, tirou o presidente do Banco Central, a inflação chegou a 100%. Não adianta nada, é preciso disciplina fiscal para que haja as condições macroeconômicas para o Banco Central reduzir a taxa de juros. Agora, é claro, é uma discussão que tem que ser técnica, não política. Um grande equívoco é transformar essa discussão num fla-flu, numa disputa entre o Executivo e o Banco Central. É preciso respeitar a independência do Banco Central, isso ajuda a estabilizar a economia e, ao mesmo tempo, haver uma discussão no Conselho Monetário Nacional, no próprio Banco Central, porque o Banco Central não é perfeito. É claro que precisa haver uma discussão, essa discussão ocorre normalmente para verificar qual é a melhor estratégia, qual o melhor nível da taxa de juros. Mas o problema central hoje é a indisciplina fiscal e não o nível da taxa de juros. Mas que é claro que o alto nível da taxa de juros é péssimo para a indústria, assim como a carga tributária excessiva é péssimo. Há um endividamento elevado, a economia desacelerou no 4º trimestre de 22 já, isso é um problema. Então, é muito urgente realmente ter uma política econômica que faça sentido e que garanta a estabilidade econômica. Agora, muito rapidamente, você citou aí carga tributária, juros altos, não são problemas novos, né? E a gente fala numa mudança de percepção que se deu num curto espaço de tempo. Há também aí um elemento subjetivo, pessoal?
Então, essa mudança de percepção decorre de sinais ruins que foram dados pelo Executivo, a meu ver, equívocos do presidente Lula, em relação por exemplo, falar em revogar determinadas reformas, em questionar a independência do Banco Central, entrar numa discussão sobre taxa de juros que não precisa, isso não é uma discussão do presidente, isso é uma discussão técnica no âmbito do Conselho Monetário Nacional. Então, assim como no início do programa eu dizia que o presidente Lula acerta no protagonismo internacional e na questão do meio ambiente, eu acho que a economia é a cloroquina do Lula.